detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que se ela tivesse amor próprio, A história de hoje, com Henrique Vidal. a ouvir essa história, porque caia fora, moço. Bom, tô chegando agora para vocês com o nosso quadro A História de Hoje tá chegando. Tem live também no Instagram, Henrique Vidal _ pessoal. Então venham comigo acompanhar a história de hoje. Então vamos contar. Boa tarde, Henrique. Eu não quero me identificar. O que está acontecendo comigo não está me deixando confortável. Mas reconheço que eu tenho a minha parcela de culpa. Sou uma mulher de 23 anos e olhar para a minha história me traz uma mistura de orgulho e cansaço. Sou casada há 6 anos com o homem que eu escolhi para construir do meu lado um futuro. Ele tem 29 anos. Juntos, geramos nossos 3 maiores tesouros. Temos uma bebê de 9 meses, um menininho de 3 anos e o mais velho, que completou 6 anos. Nossa família, Henrique, é estruturada, pautada no respeito mútuo. Não somos ricos, mas conquistamos uma boa condição de vida, onde nada falta para os nossos filhos. Temos a nossa casa própria, uma casa boa, Henrique. Temos um bom carro e, graças a Deus, não falta nada na nossa geladeira. Já passei muitos perrengues, meu marido também, mas hoje estamos bem. No entanto, a rotina com 3 crianças pequenas e uma casa para cuidar começou a me esgotar fisicamente. Eu dizia para o meu marido: ai, amor, eu vivo cansada, com sono. Eita, minha gente, se tem gente que reclama de uma criança, só imagine 3. Ai. E ele dizia para mim: ei, amor, tenta achar alguém aí para lhe ajudar que eu pago. Eu só comentava com ele: ai, amor, tá tão difícil. Ei, hoje em dia, se encontrar uma pessoa de confiança, é difícil. Então, Henrique, diante da extrema dificuldade de encontrar uma babá ou uma empregada de confiança, eu tive o que julguei ser uma excelente ideia. Comentei com ele: eita, amor, tem uma prima minha que eu acho que dava certo, viu? Gente boa. Acabei lembrando dessa prima que mora na zona rural, lá para as bandas da minha cidade natal, que eu não vou revelar o nome. E aí, como o mercado de trabalho por lá é bem escasso, e ela sempre teve vontade de morar numa cidade maior, como Juazeiro do Norte, o convite pareceu perfeito. Ela viria morar conosco para me auxiliar com as crianças e, em troca, teria uma oportunidade de morar numa cidade maior, com mais oportunidades. No começo ela ficou meio assim, com medo de sair da cidade dela, mas depois acabou aceitando. E Henrique, ela já está instalada no nosso lar. No trato geral, ela é uma boa pessoa, prestativa, ajuda muito com os meninos, cozinha muito bem, não tem preguiça pra nada. Ela acha uma receita na internet, já se empolga, já faz pra gente. Ela não tem preguiça. Agora, o problema real começou nos detalhes do convívio diário, especificamente nas suas vestimentas. Na minha opinião, as roupas que ela escolhe usar dentro da minha casa deixam muito a desejar. Ela é, Henrique, uma menina bonita. Assim, sem modéstia alguma, a minha família é uma família de mulheres bonitas. E aí ela transita pelos cômodos usando shorts curtos, daquela lycra fina de academia, sabe? E simplesmente ela não usa calcinha por baixo.
Ela até já diz que odeia usar calcinha. Então o tecido colado acaba marcando absolutamente tudo, tanto na frente quanto atrás, criando um ambiente de exposição desnecessária e desconfortável. Além disso, notei uma mudança sutil no comportamento dela. Comigo as conversas são raras e monossilábicas. Já com o meu marido, eu percebi que ela se esforça constantemente para puxar assunto, sabe? Para render conversas. Felizmente, ao meu ver, ele percebe as intenções e evita ao máximo dar corda. Ele fica cortando os diálogos de forma educada, mais firme. Toda essa tensão culminou em um episódio incômodo na noite da última sexta-feira. Eu fui para o quarto mais cedo e disse para ele: amor, vou deitar com as crianças. Porque eu tô cansado, eu tô com dor aqui nas costas. Eu vou deitar, viu? Vamos. Meu marido, ele é fascinado por videogame e avisou que ficaria na sala jogando no computador, que agora fica num ambiente comum, já que o antigo escritório dele virou o quarto dela, da minha prima. Minha prima também se despediu. Eita, eu já vou me recolher também. Também tô cansada, vou dormir. E ela de fato foi pro quarto dela. Porém, bastou que eu fechasse a porta do meu quarto para ela retornar à sala. Meu marido permaneceu jogando até por volta de 2 da manhã e ela passou o tempo todo sentada no sofá. Eu levantei, fui ao banheiro e ela estava lá sentada, comendo pipoca, com as suas roupas marcadas, assistindo fixamente ele jogando videogame. Eu fiquei só prestando atenção, Henrique. Para piorar, já bem tarde da noite, ela chamou, eu escutei, Henrique, o meu marido. Ela foi pro quarto e ela o chamou para que ele fosse até lá jogar Baygon. Ave Maria, meu quarto tá cheio de muriçoca. Tanta da muriçoca. Vamos ali jogar um Baygon na muriçoca? Meu quarto tá infestado de pernilongo. Meu marido, agindo com extrema prudência, recusou o convite. Apenas estendeu o inseticida. Não, pega aqui, ó. Só pegar, apertar aqui, ó. E pode levar, pode levar. Eu não estou gostando. Meu marido está profundamente incomodado e sem paciência com essa postura. E eu, consumida pela desconfiança e pelo arrependimento, eu sinto que a paz no meu lar está seriamente ameaçada. Henrique, o pai dela adoeceu e ela foi passar uns dias por lá. Ela deve estar voltando até o final dessa semana. O problema é que eu a convidei para trabalhar e morar com a gente. Ela estava lá no canto dela. E no começo ela ficou pensativa se aceitaria. E eu acabei insistindo. Mulher, vamos, mulher. Eu tenho 3 crianças. Vamos, me ajuda lá. Você me ajuda que eu lhe ajudo. Juazeiro tem mais oportunidade. Vamos. Eu insisti, Henrique, dizendo que seria bom para ela. Agora eu me sinto sem jeito de dizer que simplesmente não quero mais. Ela está há 3 meses morando com a gente. O que eu faço, Henrique? Henrique, essa é a minha história. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. E aí, Shirley? Eu quero a opinião dos nossos ouvintes, viu? Eita, babado, boca de confusão. E aí? O que você faria no lugar dessa nossa ouvinte? Você não queria papo, dizia que tá tudo bem, que não precisa mais. E aí? A história de hoje. Fala, meu povo, boa tarde. Patrícia, beijo, meu amor. Comenta, valeu.